A metodologia que eu escolhi para poder expor para vocês essa abordagem é uma coisa muito simples. Eu leio a proposição, comento com vocês aquilo que nos é devido e pergunto: quanto tempo eu tenho? Porque eu já posso. Ótimo. Então nós faremos o possível para poder expor nesses minutos. É com grande alegria que hoje nos reunimos para refletirmos um pouco sobre duas dimensões essenciais de nossa vida cristã: missão e oração. Permitam-me expressar uma frase em latim condizente à abordagem sugerida pelo grupo. Diziam os monges em Cluny: ora et labora. Rezar e trabalhar. Essas duas faces da vida cristã se casam perfeitamente quando salvaguardamos o ideal apregoado por Cristo em sua vida terrena, a construção do reino de Deus. Então, ora et labora, rezar e trabalhar, eu gostaria de apresentar numa perspectiva do reino, para onde nós caminhamos. Isso exige de nós muita atenção, porque nós vamos traçar de agora por diante um fio condutor até chegar no objetivo que eu gostaria que vocês percebessem. Só conseguiremos corresponder à nossa vocação primeira, a nossa vocação de santidade, se nós também formos capazes de escutar o Mestre, de nos apaixonar pelo Mestre, de acompanhar o Mestre e fazer aquilo que o Mestre nos pede. Aí sim nós teremos a nossa realização final. E eu achei que deveria trabalhar com essas duas dimensões, com dois textos muito interessantes. Um que se trata do documento de Aparecida sobre a missão, é o documento da igreja e nós devemos valorizar, como também um livro não tanto conhecido, mas muito interessante, de São Boaventura, Itinerário Mentis in Deum, ou seja, itinerário da mente para Deus. No documento de Aparecida, na página 14, nós temos escrito: conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Anunciamos aos nossos povos que Deus nos ama, que sua existência não é ameaçada para o homem, que Ele está perto com o poder salvador e libertador de seu reino, que Ele nos acompanha na tribulação, que alenta incessantemente nossa esperança em meio a todas as provações. Quando exercemos o nosso chamado missionário, deixamos o egoísmo e compartilhamos aquilo de mais precioso que possuímos, Jesus Cristo. Então a vida do missionário, ela não é simplesmente bater de porta em porta, apresentando um discurso já elaborado previamente e
ficar, como dizia minha mãe, como lançadeira de máquina, não é? Entrando e saindo de porta em porta. Mas ser missionário é primeiramente evangelizar-se, ou seja, tornar conhecido em si o próprio Jesus. Essa é a primeira lição do missionário. Eu primeiro me evangelizo e depois eu parto para evangelizar os outros. Quando eu possuo este grande tesouro, quem lembra daquele pronunciamento do Papa Francisco na recepção no Brasil com a presidente Dilma, naquele dia que ele chegou? Quando ele disse assim: não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo de mais precioso eu vos dou, Jesus Cristo. Quando o Papa disse isso, nos clareou a mente. Isto é, quando nós percebemos o tesouro que nós possuímos, que é Jesus Cristo, nós deixamos de ser egoístas. Nós, como missionários, vamos ao encontro das pessoas, levando o próprio Jesus. Daí cai por terra o nosso egoísmo. Conforme eu for dizendo essas palavras, vocês vão também refletindo sobre a vida de vocês. O missionário deixa transparecer, seja por gestos e palavras, o dom de Deus, oferecido incondicionalmente. Eu também acho interessante, quando eu caminhava ali, perto da igreja de São Benedito, certo dia, e tinha um senhor sentado na calçada, e ele disse assim, eu ia passando, e eu não ia me identificando com nenhuma camiseta, eu não ia com esta cruz e outra coisa não, mas eu ia passando, e ele olhou e disse para o colega dele: isso daí é da igreja. Já aconteceu isso com vocês? Perguntaram se vocês eram crentes ou católicos, né? Em todo caso, as pessoas percebem as nossas atitudes. Eu costumo colocar, quando tenho a oportunidade, uma coisa muito interessante. Na antiguidade, o que valia era a palavra. Se eu dissesse algo, podia chover canivete, mas aquilo eu teria que cumprir. Hoje, para vocês, eu digo com toda segurança, repito, digo com toda segurança, o que nos vale hoje é o testemunho de vida. Como missionários, filhos de uma igreja essencialmente missionária, nós somos convidados a dar o testemunho de vida. Nossas ações, nossas palavras, nossos comportamentos nos denunciam. Vocês lembram daquela passagem da Escritura quando Pedro estava acompanhando de longe Jesus Cristo e sentou-se numa fogueira, num largo, e sentou-se naquela fogueira, e uma mulher, uma serva, disse assim: você é daquele grupo, você é do grupo dele, se referindo a Jesus. E Pedro dizia: não, eu nem conheço. Ela disse: seu jeito denuncia. Então aquele que carrega consigo essa identidade de cristão, ele tem o dever e a obrigação de dar testemunho do Evangelho através de suas atitudes, não simplesmente com palavras bem elaboradas. A partir do Evangelho dizemos que é Jesus, apresentado seus benefícios e proximidade aos homens. Devemos transmitir o Cristo de maneira mais aproximada possível, concordando com nossas capacidades e talentos. Eu acho muito interessante e parabenizo a Renovação Carismática Católica. Aproveito para fazer um elogio. Cada um louve a Deus da maneira que achar conveniente e própria. A Renovação encontrou a maneira de apresentar Jesus Cristo através deste jeito de ser.
As mulheres da legião de Maria, elas também encontraram a maneira de apresentar Jesus. Do apostolado, do Shalom. Nós somos igreja. Então nós apresentamos Jesus da maneira que nos é cabível, conforme Deus nos dá o talento. E a renovação faz isso de maneira brilhante. Deus nos comunicou o seu Espírito por Jesus e somos, de certa forma, seus representantes. Nós seminaristas não somos nem ordenados ainda. Se fosse ordenado, seríamos padres. Então, nós chegamos no lugar, a mulher diz assim: vocês representam Deus. E isso eu estendo para vocês também que são da igreja, da Renovação Carismática Católica, do grupo do ECC. Uma pergunta é pertinente: como é Jesus para nós? Então agora em diante nós vamos traçar um perfil de Jesus. Só que eu vou advertir uma coisa para vocês: é impossível apresentar o Jesus histórico, aquele que viveu aqui na terra, de maneira fidedigna. Porque este Jesus histórico, eu chamo histórico, vou explicar. Eu chamo histórico porque o mesmo Jesus que caminhou nessa terra, que é o histórico, é o mesmo Jesus que está no céu, aquele glorioso. E aí na teologia a gente faz a distinção de histórico, daquele que está na terra, e Jesus hoje é glorioso. Então é difícil a gente fazer essa caracterização de Jesus, mas nós vamos tentar. Então a pergunta: como é Jesus para nós? Como Jesus se apresenta para mim? O que é que ele me pede como missionário? Retratar sobre a personalidade de Jesus é sempre um desafio. A Sagrada Escritura pode nos ajudar nesse discernimento. Quem tem a Bíblia? Todo mundo, né? Então vamos ver Marcos. E a quem encontrou primeiro, por favor, se dirige para cá. Capítulo 8, Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 37. Marcos 8, 34 a 37. O seguimento de Jesus. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Essa passagem da Escritura, ela tanto diz o que Jesus quer e nos propõe, como também quem é Jesus. Jesus é o homem desprendido das coisas materiais, no propósito de ser contradição, eu coloco aqui entre aspas, de ser contradição para o mundo. Jesus vai por outra via e o mundo bem por acolá. Gente, um professor que faz a pergunta, o aluno responde diferente. Certa vez tinha um padre que ele foi pregar um retiro para umas freiras, e ele falando lá dos mistérios de Deus e aquela coisa toda, e a freira levantou e disse: padre, o senhor cria pato? Não tinha nada a ver. É assim que acontece. Jesus vinha por aqui e o mundo vem por acolá. Ser discípulo de Jesus é exigente.
e dá muita dificuldade, porque nós temos que carregar uma coisa que dizia aí na leitura. O que era, cantora? O que é que nós devemos carregar? Certo. E o que mais? Primeiro, tomar o quê? A cruz. Tomar a cruz. Aproveito para nós fazermos uma análise da realidade do mundo de hoje. Isso aí compete a mim e a todos vocês. Primeiro, a linguagem da cruz, ela é bem aceita na sociedade que nós vivemos hoje? De maneira nenhuma. A linguagem da cruz, ela é desafiadora. Quando nós falamos de cruz, existe o que? Um afastamento. Quando nós falamos de bem-estar, de tranquilidade, de um harém para certas pessoas, para um oásis também para outras, aí sim, aí todo mundo está de prontidão. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Nós não podemos caminhar e nem ler na cartilha do mundo. Nós temos que abraçar a cruz e seguir Jesus anunciando o Evangelho. A linguagem da cruz, por mais que ela seja difícil, nós devemos abraçá-la. Outra pergunta. Eita, que hoje tem tantas perguntas, né? Estamos nos comportando e nos comprometendo no serviço da comunidade, anunciando o ideal salvífico a todos como o próprio Jesus o fez? E aí, como é que eu anunciei? Vamos fazer aqui uma história. Eu abracei a cruz, estou dando testemunho de seguidor de Jesus, e o meu comportamento, como está? Eu acho interessante, tem umas velhinhas que cantavam no interior antigamente, não vou cantar aqui não, porque a história é muito diferente daquilo que nós acabamos de cantar, porque senão eu não gosto de estar fora da estética, não é? Mas as velhinhas cantavam o seguinte: o monte que Jesus subiu, aquele grande da cruz, era um monte tão doloroso, pedregoso, cheio de sangue, e dizia outras palavras. No final ela dizia: mas para o paciente Jesus não teve dificuldade. Isso é chamado de excelência, né? Para a chuva. E aí, como eu já fiz a pergunta, aquilo que Jesus fez foi paciente. Como está sendo nossa paciência carregando esta cruz? Eu estou carregando a cruz com amor? Ou eu estou carregando a cruz porque eu tenho que mostrar para os outros que eu estou carregando a cruz e sou seguidor de Jesus? Olha que isso aí é complicado. E nós parece que entramos a cada instante dentro de um túnel melado de graxa por dentro, e quanto mais a gente se vira, mais se mela. Porque existe uma diferença muito grande entre a hipocrisia e o carregar a cruz. Então, eu abracei minha cruz e vou caminhando com ela, com amor, para mostrar para os outros que eu carrego a cruz. São questionamentos. Não existe nenhuma resposta, também não dou, porque eu também me questiono. Façamos, pois, uma análise dos nossos próprios comportamentos. Isso aí vai ficar para o coração de cada um. E lá deitado na cama hoje, na rede, não sei, e pense bem. Eu prometo que eu faço. Na frente de vocês aqui eu também. É preciso que, além do anúncio verbal do reino, demonstremos
e demos também o testemunho verdadeiro da vida cristã através de gestos. Foi o que nós falamos. Jesus no Evangelho dá-nos um outro exemplo de coerência e compromisso. Quem pode pegar Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52? Marcos 10, 46 a 52. Cura de Bartimeu. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, cego. Ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Pronto. Essa passagem da Escritura diz o que é ser missionário de verdade. Missionário é aquele que caminha, observa quem está na margem. Quem é que está na margem? O cego. O cego estava à margem, à beira do caminho. Ele era um marginal, excluído da sociedade, vivia mendigando. E Jesus o retira da marginalidade e o põe no meio, porque ele agora segue Jesus Cristo. O cego, ele deixou o que ele tinha, o manto, para seguir Jesus. O manto naquela época, gente, era o que protegia a pessoa do frio, do sol e de tantas coisas mais. Mas ele deixou, criou coragem e seguiu Jesus. E nós, como missionários, estamos indo às periferias, como diz o Papa Francisco? Eu falei às periferias, gente, não é... Tá certo que esse tipo de missão que nós estamos fazendo na paróquia agora é um estilo de missão. Agora, só que missão não se resume a bater de porta em porta. A palavra missão, ela engloba muitas outras coisas. Um termo mais geral de missão é aquela pessoa que de livre e espontânea vontade se disponibiliza para trabalhar em prol da construção do reino de Deus e todos os povos tenham vida igualmente parecida. Mas nós estamos sendo missionários, nós estamos tirando as pessoas da periferia, e agora nós vamos passar para a outra face da moeda. Vocês ainda lembram qual é a outra face da moeda? Nós falamos do trabalho, e agora? Silêncio sepulcral. Ou seja, não abre por nada. Mas falem qual é a segunda parte. Trabalhar e orar, rezar. Muito bem. Gostaria que fosse mais expressivo, né? Mas é assim. A respeito da condição eterna de Jesus, cabe-nos como também nos retomar, apresentar a outra face da moeda, a oração. Sem ela não chegaremos ou retornaremos à casa do Pai. O livro de São Boaventura, Itinerarium Mentis Indeum,
nos dá algumas chaves sobre a oração. Mas tem uma parte que eu fiz questão de tirar. Quem os meninos do segundo ano já está conhecendo este livro. Eu fiz questão de trazer. Que não venha a crer que basta a leitura sem unção, a meditação sem a devoção, a indagação sem a admiração, a atenção profunda sem a alegria do coração, a atividade sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, o espelho sem a luz sobrenatural da divina sabedoria. De fato, nossa estada na terra deve ser marcada pela oração. Trata-se da via primordial que nos direciona até Deus, iluminando os caminhos nebulosos de nossa vida. Dom Alfredo Schaffer, o bispo de Parnaíba, ele tem uma frase muito simples, bastante popular, que expressa o que é que a oração significa. Diz o seguinte, aliás, ele diz o seguinte: quem não reza, vira bicho. E uma tia minha diz o seguinte: tem gente que deita, licença da palavra, como jumento e acorda como cavalo. Ou seja, é próprio do ser humano rezar. E eu acrescento mais na frase de Dom Alfredo: quem não reza vira o bicho, e bicho feio. A oração é própria do ser humano. Mesmo que nós não digamos ser ateus, digamos, a pessoa que mais fala de Deus é o ateu. Ele dá volta e meia, aí ele diz: Deus não existe. Santo Anselmo de Aosta dizia que a pessoa só em pronunciar Deus, ele já estava com um pensamento de algo existente em sua cabeça, que era o próprio Deus. Então, a oração, ela é quem nos ilumina nesta caminhada. Já pensou? Como eu já falei sobre o gesto, quem reza tem um ar diferente do que as outras pessoas que não rezam, que não gostam de reza, que é indiferente à oração. Percebam que quem reza transmite uma paz profunda em nossos corações. Você pode estar flagelado, mas se conversa com uma pessoa que reza, ela, por simples que seja, ela lhe mostra um direcionamento, uma luz, um caminho, e você percebe que tudo agora clareou. E eu estou terminando, viu? Nossa atividade deve estar acompanhada da piedade. Ora, gente, se nós formos só ativistas, o que é que vai acontecer? Nós vamos se tornar a igreja o quê? Uma ONG, como diz o Papa Francisco. Só uma ONG caritativa. Não, a gente faz isso aqui o bem, porque ele é ser humano, não pode deixar morrer de fome, lá e se vai, coisa e tal. Beltrano e Cicrano. Mas se nós não tivermos a piedade, aí a coisa complica mais ainda. Então, quando nós juntamos a piedade e a atividade, toda ação nossa em nome de Jesus se torna em prol do reino de Deus. E São Paulo diz muito bem em suas cartas, e ele deixa transmitir numa e em outra. Ele diz assim: que tudo seja em nome do Senhor. Pode prestar atenção que lá diz. Louvar em nome do Senhor, ele sempre retoma isso, em nome do Senhor Jesus. Sem a luz sobrenatural de Deus, todo o nosso esforço se condiciona às obras legais e morais. Como é teu nome? Fabrício. Não, vou dar esse benefício para Fabrício aqui, porque ele é uma pessoa e eu preciso me aparecer para a sociedade como uma pessoa justa.
a piedade. O ativismo é, sem dúvida, um dos principais vilões da vida cristã. Tudo se converge no palpável. Pessoa que é ativista, a primeira coisa que não acontece, ela começa a deixar de crer na oração, começa a acreditar só nas coisas que pega. Ela começa a acreditar só nas coisas que pega. Viu? Cuidado com o ativismo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que fazer essa coisa e tal. Falar com fulano e com Beltrano. Quando termina o dia, não rezou um Pai Nosso. Porque não deu tempo. Cuidado, gente, que o vilão, como diz Mateus de Calcutá, não está longe, não está na moita não, está dentro de nós. A vida terrena de Jesus sempre foi marcada pela oração. E aqui eu relembro o trecho da Sagrada Escritura em Mateus 17, 1:8, vocês podem olhar em casa, da transfiguração. Jesus leva seus discípulos para rezar com ele. Mas aconteceu um fato interessante. Sabe qual? Os discípulos dormiram. Eu não, eu vou dormir. Deixa ele lá rezando, ele não está nem dando fé de mim. Eu vou dormir aqui. Quando ele voltar, eu já faço de conta que estava, sei lá. Gente, o que sabe que é impressionante? Não foi nem uma hora para eles dormirem. Jesus é também um pedagogo da oração. Não percam essa dimensão de Jesus. Jesus é um pedagogo da oração. Jesus nos conduz à oração. Ele nos ensina a rezar. O Senhor sempre apontou o caminho da oração como meio essencial da vigilância, pois nós não temos senão outra alternativa para alimentar a esperança da salvação. É o elemento espiritual necessário. E por que não dizer o único que nos sustém nesta caminhada rumo aos céus? Meus irmãos, é a oração que vai nos alimentar espiritualmente. Agora vamos analisar a qualidade de nossa oração. Porque tem uma piada de um Zé Lezinho, ele disse que o cara não gostava de rezar e a mulher era doida para poder que ele aprendesse a rezar, que fosse lá na... E aí ele disse: só o Manel, venha Manel, a mulher dizendo para ele: venha Manel, vem rezar, vem, não, reza tu aí por mim e por ti. Disse: não Manel, venha rezar. Aí disse: não, dá ao menos 3 daí nas Ave Maria. Aí Manel pegou o texto, né? Aí disse: Ave Maria, cheia de graça, com os benditos, bis, para poder terminar o texto. A medida de nossa oração é a qualidade dela. Nossa oração, ela deve ter um salto qualitativo no decorrer de nossa vida. Não é rezando só bis. A oração, ela deve ser feita com uma surpresa. Ela tem que trazer sempre uma surpresa para nós, a cada vez que nós fazemos. E para concluir, eu diria o seguinte: o nosso encontro pessoal com Cristo se dá a partir de nossa abertura para com Ele. Como nós nos abrimos a Cristo? Através da nossa oração e do nosso trabalho. Nunca tive dúvida que a renovação carismática católica possui estes 2 instrumentos de evangelização. Todavia, devemos nos despertar a cada momento para as exigências que urgem em nosso meio comunitário. É somente numa vivência de fé fundamentada nos ensinamentos da Igreja que seremos verdadeiros testemunhas do Reino de Deus, comprometidos com o anúncio do Evangelho de Cristo. Fica, pois, a frase: ora et labora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.